E imagine que esse raio, você consegue curvá-lo sobre essa circunferência, tá certo? Da seguinte forma: eu vou pegar esse raio e colocar em cima dessa circunferência. Ele vai ter mais ou menos esse comprimento aqui, ó, daqui para cá. Então, o mesmo comprimento do raio que eu coloquei aqui, eu escrevo aqui. Esse raio é chamado de radiano. Tá? Aí a pergunta é: quantos raios desses, quantos radianos desses cabem sobre a circunferência? Então, é claro que aqui é apenas a ideia intuitiva, para que você tente entender a lógica por trás desse procedimento. Tá? Mas não, isso aqui não funciona como demonstração. Então, aqui também, por exemplo, daqui para cá, cabe outro radiano, mais ou menos isso, que a gente chama de rádio. Daqui até aqui, mais ou menos, cabe outro radiano, tá? Outro radiano. Daqui até mais ou menos aqui, ó, cabe outro radiano, tá? Daqui para cá, mais ou menos, cabe outro radiano. E daqui até aqui, cabe mais ou menos outro radiano. Então aqui nós temos 6 radianos, certo? Esse pedacinho que sobra, tá? Quando você tenta encontrar o real valor, ele vai ser um valor muito próximo de 28% de um radiano, tá bom? É um valor muito próximo de 28% de um radiano. Então, sendo assim, nós temos que numa circunferência cabem aproximadamente 6 radianos mais 28% de outro radiano. Ou seja, cabe aproximadamente 6,28 radianos. Só que nós sabemos que 6,28 radianos nada mais é que 2 vezes o 3,14, tá? Então, esse valor 6,28 radianos é aproximadamente 2 pi radiano, certo? De maneira que a gente pode concluir o seguinte: nós sabemos que na circunferência todinha ela equivale a 360 graus, né? Então nós podemos fazer uma correspondência entre os 360 graus e os 2 pi radianos, certo? A metade de 360, que é 180 graus, eu posso fazer equivaler a metade do 2 pi radiano, que é 1 pi radiano. A metade do 180, que é o 90, eu posso equivaler a metade de 1 pi radiano, que é pi sobre 2 radiano. A metade do 45 graus, eu faço equivaler a metade de π sobre 2. E você sabe que quando eu pego π sobre 2 e divido por 2, eu tenho π sobre 2, né, vezes 1 sobre 2, que é π sobre 4. Então aqui equivale a π sobre 4 radiano. Se eu pegar o 90 e tentar dividir por 3, né, por exemplo, fica 30 graus, que é equivalente a esse π sobre 2 dividido por 3 também. Então, π sobre 2 dividido por 3 equivale a π sobre 2 vezes 1 sobre 3 a π sobre 6 rad. Tá? π sobre 6 rad.
Ora, mas se 30 graus equivale a π sobre 6 rad, então o dobro dele, que no caso é 60 graus, tem que equivaler ao dobro de π sobre 6 rad. Né? E 2 vezes π sobre 6, quando você simplifica, fica π sobre 3 rad. Certo? Bom, todos os outros ângulos nós conseguimos. Então, se você não quiser usar essa lógica aqui, você pode fazer uma proporção. Por exemplo, 180 graus está para π rad, assim como, por exemplo, 120 graus está para x. Meios por extremos, né? 180x é igual a 120 π rad. Então, x é igual a 120 π rad sobre 180. Podemos simplificar aqui. 12 por 6 e 18 por 6. 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Então, 120 graus equivalem a 2/3 de π rad. Certo? Se você quer, por exemplo, transformar os 135 graus, né, em radiano, então você usa a mesma lógica. 180 graus está para 1 π rad, tá? Vou fazer aqui uma separação. Assim como 135 graus está para x. Meios por extremos, 180x é igual a 135 π rad, né? Então, x é igual a 135 π rad, tá? Π rad dividido por 180. Quando nós tentamos simplificar, por exemplo, por 45, embaixo nós já percebemos que vai caber 4, né? 180 por 45 dá 4. E 135 por 45 dá um 3. Então, aí você tem 135 graus equivale a 3π sobre 4 radiano. Certo? Se você quer, por exemplo, saber quanto que vale 150 graus, né, você pode usar a mesma lógica. 180 equivale a 1 π, tá? 1 π rad, e 150 vai ser x. Então, meios por extremos, 180x equivale a 150 π rad. Então, x é igual a 150, né, graus π rad dividido por 180. Se você notar, você consegue dividir o 180 por 30 e embaixo cabe um 6. E o 150 por 30 cabe um 5. Né? 150 por 30 cabe um 5. Então, 5 π rad sobre 6. Tá certo? Então, por exemplo, se você quer saber quanto vale, tá, 210 graus. 210 graus. Então, vamos pensar assim, 210 graus, ele é, o 210 graus, eu posso chamá-lo equivaler a x, e o 180 equivale a 1 π rad. Então, meios por extremos, tá? Vou ter 180x é igual a 210 π rad, tá? X é igual a 210 π rad sobre 180. Corto 0 com 0 e x vai ser igual. Aqui eu vou simplificar 21 e o 18. Posso simplificar o 2 por 3, né? Por 3 em cima cabe um 7, por 3 embaixo cabe um 6. Tá certo? Muito bem, se você quer, por exemplo, transformar o 225 graus em radiano,
Também você pode pensar assim, 225 graus é quantas vezes o 45 graus? Quantas vezes ele é o 45 graus? 5 vezes, né? 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 4, 20 e 2, 25. Então, como 225 graus é 5 vezes o 45, então ele tem que ser 5 vezes o valor do 45 graus em radiano, que nós já sabemos que é π sobre 4. Tá certo? Então, 225 graus equivale a 5π sobre 4. 240 graus. Posso pensar também que ele é quantas vezes, por exemplo, o 30, né? Ele é quantas vezes o 30? Ele é 8 vezes o 30, não é isso? Então, como o 30 equivale a π sobre 6, é só fazer 8 vezes π sobre 6 e simplificar, né? 4 sobre 3 π rad. Quero saber, por exemplo, o 270. 270 é quantas vezes, por exemplo, o 30, né? Ele é quantas vezes o 30? Ele é 9 vezes o 30. Então, como o 30 equivale a π sobre 6, então eu tenho, né, simplificando por 3 em cima, dá 3π e embaixo dá 2. Então, 3π sobre 2 rad. Se eu quero saber, por exemplo, 300 graus, ele é quantas vezes o 30? É 10 vezes o 30, né? Então, é 10 vezes o valor do 30, que é π sobre 6, tá? Então, simplificando por 2, dá 5π sobre 3 rad. Se eu quero saber o 315 graus, o 315 graus é quantas vezes o 45? Quantas vezes ele é o 45? Né? Será que é 7? 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 4, 28 e 3, 31. É 7 vezes. Então, olha só. O 45, que é π sobre 4, né? Eu troco aqui. Portanto, 315 equivale a 7π sobre 4 rad.